Muito bem-vindo, muito bem-vinda. Quer dizer que você tá com aquele frio na barriga para marcar sua ida ao dentista? Ou pior, já se passaram aí alguns meses, alguns anos de atraso. Tem que ir no dentista e não consegue ir, tá com medo. Infelizmente, esse tipo de situação é muito mais comum do que a gente imagina. Esse ano, olha, esse ano tá novinho em folha. Eu recebi 2 pessoas que vieram para a clínica especificamente para trabalhar este medo de ir ao dentista, né? Uma das pessoas não tinha nada grave, só tinha que ir para fazer uma consulta de rotina e um verdadeiro pavor. Não sei qual é o seu caso, se é um medo leve, só passa uma dificuldade básica de dar uma tremedeira, de ter que tomar um remedinho antes de ir, ou se o seu caso é grave, não vai. A minha ideia aqui nesse vídeo é te ajudar a entender quais sejam os possíveis problemas, o que pode ser que esteja por trás aí dos seus medos e te ajudar a entender algumas das consequências. Por incrível que pareça, o simples fato da gente ter mais clareza das consequências ajudam a gente a tomar a decisão. Porque essa é uma das características da maturidade, né? A minha capacidade de tomar uma decisão, mesmo quando é desconfortável, mesmo quando eu tenho medo ou preguiça ou qualquer coisa, e aí ao invés de eu escolher algo que me traga mais prazer, mais satisfação, e por isso eu procrastino o que eu tenho que fazer, ao invés de escolher este caminho aqui aparentemente mais rápido, mais simples, eu consigo respirar fundo porque eu entendo as consequências, eu entendo o que é que eu quero para minha vida e aí eu consigo atravessar esse deserto, atravessar esses desconfortos e encarar o que tem que ser encarado. Então vamos lá? Eu separei aqui 5 possíveis motivos da sua dificuldade, tá? Podem ter mais do que isso, com certeza. Mas o primeiro é eu sou especialista em trauma, né? Então a pessoa chega para mim, eu já olho pro trauma, eu já quero saber do trauma. Geralmente a gente passou por situações complicadas na infância, tá? Situações traumáticas que não necessariamente essas lembranças do tipo, nossa, ela caiu, bateu a boca com tudo, quebrou o dente, sangrou e toda a família veio. Não necessariamente seja algo gritante, algo que você consiga lembrar nesse sentido, nesse nível de ficar marcado na mente. Pode ser que você tenha tido dores constantes no dentinho, ou com alguma afta, ou com alguma coisa que ficou marcado. A gente foge do medo, a gente foge da dor, né? A gente tem tanto medo da dor que quando aparece uma dor, a gente costuma fugir, a gente costuma tentar ignorar, e aí essas dores vão aumentando. A depender de como foi no seu núcleo familiar, pode ser que assim que tinha uma dor, já dizia, então a gente vai ter que ir para o médico. Ai, meu Deus do céu, o que está acontecendo? E aí o pai conversa desesperado com a mãe, e aí a criança já fica naquela aflição. Às vezes não é nada, é só uma sensibilidadezinha, uma aftazinha, vai passar daqui a 4 dias. Mas aí não sabe, né? E come uma coisa ácida, e come, e aquela dor, então não vai brincar porque tá com dor, então não vai mais comer isso aqui nunca mais, porque você tá comendo doce. Enfim, os traumas, eles podem ser formados de tantas formas, e eles são formados, tá? Inclusive, se você for pai, mãe, por mais que você cuide do seu pequeno, da sua pequena, vai ter traumas aí, tá? Os traumas vão acontecer. E a questão do medo da dor, mesmo que seja irracional, a gente não tem noção do quanto pode nos afetar a longo prazo um medo que não é olhado, que não é acolhido, que não é orientado. Então a criança, ela tem medo de que essa dor aumente. Ao ir no médico, será que não vai doer mais? Ao ir no dentista, será que não vai doer mais? Veja, quando a gente é criança, a gente fuça em tudo, a gente mexe em tudo. Logo,
Quando você tem um machucado, você quer mexer também, a curiosidade, né? A mente faz com que a gente queira explorar. A criança vai e mexe no machucado e dói mais ainda. E na boquinha, né? É tudo tão sensível e a gente come o dia inteiro, em vários momentos do dia, tá comendo. E a criança, ela coloca coisas na boca, né? Então, uma dorzinha que tá lá na boquinha dela, ela vai ser aumentada a cada momento em que come, a cada momento em que bebe alguma coisa, coloca alguma coisa na boca, ou vai atrás dessa dor, né? Então, isso vai aumentando. E os pais não têm essa formação, né, para ajudar a orientar, a olhar para o medo, a acolher o medo. Geralmente a gente tenta ignorar. Não, não é nada não, vai passar. Então a criança vai aumentando ali no mundo imaginário dela, né, nos monstros, as histórias, ela vai aumentando, vai intensificando esse medo. Uma outra possibilidade, né, pela qual você possa estar aí com esse medo de ir ao dentista, essa evitação de ir ao dentista, quando a gente vai ao dentista, a gente deita, né, naquela cadeira reclinável e a gente fica vulnerável, né? A pessoa tá ali sobre a gente com as ferramentas de exploração da sua boca e você tá deitadinho, você não pode fugir. Você tá tem aquele aparelhinho, né, de pegar a saliva, né, aquele sugador. Você não pode nem fechar a boca para falar com o dentista. O dentista te pergunta as coisas, você não consegue nem responder, né? Então, é uma situação de grande vulnerabilidade. E no nosso imaginário, isso não é interessante, né? Não poder fugir, não poder falar, não poder. Agora, veja, você pode sinalizar para o dentista, você pode conversar com o dentista antes de todo esse procedimento. Mas o convite aqui é que você olhe para isso, né? Se imagina, fecha os olhos e se imagina estando ali, né, na cadeira do dentista e veja como é que você se sente. Principalmente para pessoas que têm uma grande necessidade de controle na vida. Todos nós temos. Todos nós temos essa necessidade e a ilusão de que a gente controla tudo. Mas para algumas pessoas, isso é muito forte. Não ter a sensação do controle deixa a pessoa numa situação de vulnerabilidade ainda maior. Então, aproveite e dá uma olhada se esse é o seu caso. Tem o que fazer com isso? Tem o que fazer com tudo. Mas o mais importante é que você consiga enxergar as suas situações, as suas vulnerabilidades, as suas possíveis razões para isso, tá? Porque aí a gente consegue olhar, indicar, orientar o que fazer com isso. Uma outra possibilidade tem a ver com os cheiros e os sons que existem lá dentro do consultório, né? A nossa mente, ela registra tudo. Então, se quando lá na infância você foi ao dentista, não foi muito interessante, sentiu dor, teve medo, passou algum constrangimento, alguma coisa, os cheiros e os barulhos do consultório dentista, ele é muito específico, né? Não tem nenhum cheiro incrível, terrível, não tem nenhum barulho ensurdecedor e terrível, mas eles são característicos e a mente associa, né? Então, quando você for ao dentista, inclusive, observa isso. Se estas características do consultório te afetam de algum modo, porque você tem o que fazer com isso? Tem, você consegue dessensibilizar, você consegue desassociar o cheiro, os sons, ou mesmo o que você vê lá dentro, desassociar do medo. À medida em que você vai fazendo isso, você consegue fortalecer a sua coragem mesmo. Eu vou considerar que você esteja entre o medo e a coragem. São muitas outras emoções que estarão aí, tá? Inclusive, já fica aqui o convite para você tentar identificar qual é a sensação, qual é o sentimento que você tem ao pensar em ir ao dentista ou ao estar lá no dentista, tá bom? Tem um outro fator aqui, este é 100% de certeza, que tem a ver com os medos coletivos e as histórias super exageradas que a gente escuta. Então, geralmente assim, você fala, eu vou no dentista, principalmente se você tem medo. Porque você não vai dizer assim, estou indo ao dentista, ou marquei o meu dentista, não contem comigo para tal coisa porque eu vou ao dentista.
Quem tem medo, quem tem insegurança, e geralmente vai compartilhar, né, que conseguiu marcar o dentista, ou precisa marcar, e está fugindo, aí diz assim, né, ah, eu tenho que ir ao dentista, pronto, o clima já está dado. Histórias horrorosas vão surgir. Nossa, você tem que ir no dentista, puxa, sinto muito, eu tive que ir mês passado e foi horroroso. E se você tivesse ido com a pessoa, nem foi horroroso. Mas tem uma coisa coletiva de que dentista é horroroso. Eu lembro quando eu fui tirar os meus sisos, eu tirei 2 de uma vez. E estava todo mundo desesperado, sofrendo por mim. Todo mundo mesmo, todos os amigos que eu dizia, porque eu não iria para a faculdade naquele dia, eu não iria trabalhar e não iria para a faculdade. Essa foi a recomendação que o dentista me deu, né? Para eu poder tirar pelo menos o dia para ficar em repouso em casa. E para todo mundo que eu dizia que eu não iria, tinha uma história terrível. Você vai arrancar o siso, vai arrancar o dente, nossa! E lá vinha com uma história horrorosa. Eu não tenho medo de dentista, né? Então essas histórias não me impactaram. E alguma pessoa que tenha me escutado pode ser que vai usar a minha história para assustar os outros, sem má intenção, né? Nossa, eu tenho uma amiga que ela tirou 2 de uma vez só, ela ficou o dia inteiro em casa, nem comer direito, não comeu. Porque você não vai mastigar, né? Você tirou o dente, é uma cirurgiazinha ali. Então você vai comer coisas líquidas, né? Você vai tomar a sua comida e vai evitar esforços, né? Veja, quando a gente imagina o que vai ser feito na boca, seja o arrancar um dente, fazer uma obturação, é dentro da boca, né? A boca é muito pequenininha e lá dentro vai entrar uma mão ou 2 mãos e vai entrar um sugador. É muita coisa necessária para dentro de uma boca tão pequena e no nosso imaginário isso já começa a nos afetar. Observa se isso te afeta. Eu me lembro de quando eu arranquei, tem um impacto, você está arrancando, né? Você tem que fazer força. Mas eu não senti dor alguma, porque eu tinha sido anestesiada e muito bem anestesiada. Aí a pessoa vai ter o medo da anestesia, que é uma injeção comum que a gente tenha medo, né? De injeções de anestesia. Mas se você se beliscar, dá uma beliscada um pouco mais forte no teu braço, assim, nada que vá te machucar, tá bom? Uma beliscada que seja suportável, mas que tenha uma dorzinha. A gente aguenta a dor, a gente aguenta. A dor da anestesia, ela é muito pontual e ela é muito rápida, mas quando no nosso imaginário a gente tem aquela dor horrorosa, a gente tem medo, né? Porque acha que vai ser aquela dor horrorosa. É uma dor semelhante de quando você dá uma beliscada, ou menos. A tecnologia, ela avança cada vez mais. Então, a gente está preso, talvez, ainda nesse imaginário, onde as pessoas iam no dentista não tinha nem anestesia, né? Tinha que tomar cachaça para ser sedado, ou procedimentos realmente muito invasivos, com muita dificuldade. Então, realmente tinha um sofrimento muito grande. Mas hoje, independente, né, de quem seja o seu dentista, se você paga particular, se é plano, se é pelo SUS, a tecnologia está muito avançada. Então, toma aí uma atenção maior quando você for no dentista para não conversar com pessoas muito desesperadas ou que tenham mais medo do que você, porque estas coisas nos assombram. Então, dá uma olhada para tudo isso, faça uma listinha do porquê é que você está adiando aí o seu dentista. E aqui eu queria trazer para você 3 consequências para te ajudar no seu racional, que ao pensar nelas, né, você consiga tomar uma decisão mais rápida de marca logo o seu dentista, marca e vai logo no seu dentista, né? Uma das consequências é a gente considerar que pequenos problemas, às vezes você não tem nem nada de problema na boca, tá? Mas você tem que ir, o bacana, o indicado é que você vá pelo menos a cada 6 meses, né? No mínimo, para fazer uma limpeza. Por mais que a gente escove os dentes muito perfeitinhamente, pode ser que tenha algum probleminha aí e você não tá sabendo, tá? Pode ser que você tenha alguma questão de tártaro ou uma cariezinha começando a aparecer, pequenos problemas. E vai ser algo rápido, não precisa às vezes não precisa sequer de uma anestesia, porque não vai doer, realmente não vai doer. E se você demora, esse pequeno probleminha pode se transformar sim
num problema maior, né? Aquela pequena cariazinha, ela pode se transformar numa questão de canal. E pode ser que você já saiba, mas eu tenho que fazer canal, é justamente isso. É que se você não vai para cuidar do canal, isso pode se desenvolver num problema ainda maior. Então, o problema dos problemas maiores é que eles demoram mais tempo, e aí você vai ter que ir mais vezes. Então, pensa nisso, né? Quando a gente entra, e aqui está a segunda questão, né? Quando a gente entra nessa procrastinação, eu tenho que ir, mas eu vou depois, isso aqui vai acumulando e se desenvolvendo, se tornando, se transformando num ciclo meio que infinito. Em algum momento ele vai acabar. Este ciclo vai ser cortado, mas é um ciclo, né, de medo que vai gerando culpa porque você já deveria ter ido e agora, e se esse problema tiver ficado ainda pior, então eu não vou agora, eu vou depois, e você fica tentando encontrar o momento perfeito que não vai ter, não vai existir. Se você trabalha, você tem que faltar no trabalho e ir para cuidar, para o seu cuidado. Se você estuda, você vai ter que comprometer um dia do seu estudo e ir. Se é que é, né? Às vezes você pega ali o horário do almoço, pega o primeiro horário do dentista, pega o último horário do dentista, né? Uma outra consequência, eu anotei aqui 4 consequências, né? É a questão da autoestima. Às vezes é uma coisa tão simples, né? Mas aí teu dente tá ficando escuro, tá ficando marcado, ou você vai ter que arrancar o dente, vai ter que fazer um implante, ou qualquer coisa. E quando você não se cuida, a sua autoestima vai ficando comprometida, né? O nosso sorriso, ele é muito importante. E tem muitas pessoas que evitam sorrir, né? Com medo do sorriso, porque na hora que ele sorri, que ele der aquela boa gargalhada, as pessoas vão enxergar o descuidado. E muitas vezes não se trata de desleixo, mas a pessoa não está conseguindo seguir com o seu próprio autocuidado. Então, leve tudo isso muito em consideração, tá? No que estas coisas acontecem, né? É um pequeno problema, ele pode se transformar em algo maior, vai vindo culpa, vai vindo esse ciclo da procrastinação, a tua autoestima vai sendo afetada. A gente entra aqui numa quarta consequência, que é bem grave. A gente começa a se distanciar dos outros, a gente começa a se isolar, seja por vergonha do sorriso, seja porque você está com uma dor que faz com que perca a graça estar com seus amigos, estar no ambiente coletivo. A gente vai ficando triste, a gente vai se isolando. E não é raro que a gente não perceba a associação com tudo isso. E a gente vai se adoecendo, a gente vai se desconectando da vida. Então, pensa nestas questões todas, pode ser que você precise de ajuda para dar este próximo passo. Tem muitas coisas que a gente pode fazer para evitar isso aqui, para lidar com isso aqui. Eu trabalho, por exemplo, com uma técnica que é o EFT, né? Que é a ativação dos pontos, e te ajuda, mesmo sozinho, você consegue trabalhar nisso aqui, você consegue ir aprofundando aos poucos. Se você tiver mais interesse para ter mais informações, tem aqui o link do curso. Independente de comprar o curso ou não, você encontra essa técnica, vai para o Google, você consegue. É uma técnica muito simples, mas ela é valiosíssima. E de qualquer modo, no próximo vídeo eu vou trazer aqui algumas dicas que com certeza vão te ajudar. Me aguarda aí, enquanto isso vai fazendo as suas tarefinhas, a sua organização da vida, que a gente se vê no próximo vídeo, tá bom? Um beijo para você, aproveita aí seu dia.